O racismo estrutural, né? Vamos tentar ir pela palavra estrutural, o que ela significa, o que ela pode significar. Eu vou usar uma metáfora da construção civil que talvez nos ajude a visualizar o que se quer falar aqui. Quando você vai construir um edifício, por exemplo, tu precisa fazer a fundação, tu precisa fazer as colunas, tu precisa fazer as vigas, enfim, moldar o esqueleto da obra para depois preenchê-la. As estruturas sociais guardam alguma semelhança. Elas são aquilo que moldam o comportamento das pessoas, a forma como as pessoas veem o mundo, a forma como as pessoas agem no mundo. O racismo estrutural seria como essas vigas, como essas colunas de sustentação das sociedades. É um tipo de racismo que organiza a visão de mundo das pessoas, organiza as instituições sociais. Então, ele é um racismo que está imbricado, ele faz parte da forma como a sociedade se organiza. Desta forma, o racismo estrutural não elimina o racismo individual, mas ele cria formas de preconceito e discriminação que preservam o racismo individual de ter a necessidade de ser praticado cotidianamente, por exemplo. Porque você cria sistemas onde as pessoas indesejadas ficam fora de várias colocações, de várias posições, de vários postos da organização social. E aí você cria a impressão de que não há racismo, as pessoas não chegaram porque não chegaram. Então, o racismo estrutural é isso, é algo que não é uma anomalia, não é uma doença, é algo que faz parte da constituição da sociedade. Como eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, eu vou falar da perspectiva da história e da sociologia, que são minhas áreas de formação. Dentro dessas áreas, pelo caminho que trilho, o ato inconsciente ele só é possível porque a prática está internalizada na pessoa. Ela é algo que está, abre aspas, naturalizado, fecha aspas, no agir das pessoas. E, então, o ato inconsciente de racismo só é possível porque, de alguma forma, a prática racista está naturalizada na sociedade. De novo, não só a prática racista, como a prática da xenofobia, da homofobia, do sexismo, da misoginia. Fazendo uso de uma metáfora, boa parte das pessoas que nos assistem ou nos ouvem neste momento deve dirigir, pilotar ou andar de bicicleta. E nessa prática cotidiana já deve ter ouvido comentários que dizem que as mulheres ou pilotam ou dirigem mal. E aí a pessoa, quando está na presença de outras mulheres, no caso de um homem, está na presença de outras mulheres, ele tenta evitar fazer esse tipo de comentário. Mas como isso está naturalizado na visão de mundo dele, mulheres ou dirigem mal, ele acaba soltando uma dessas. Ele vai dizer, não, foi um ato inconsciente. Agora, a pergunta que eu acho interessante fazer, por que esse ato inconsciente acontece? Uma hipótese, a qual defendo, é que isso acontece porque isso está naturalizado, isso faz parte da constituição da nossa visão de mundo. E é por isso que, então, o ato inconsciente acontece. É um parzinho quase que inseparável, né? É um casal, né? Um casal quase como a guerra e o comércio, assim, sabe? Um casal que tem alguns momentos de distanciamento, mas andam juntos durante muito tempo. O racismo, assim como a xenofobia, é uma relação de poder. Então, você só pode exercer o racismo e a xenofobia se você ocupa uma posição de poder. O poder tratado no sentido bem amplo, não é necessariamente o poder político, né, que todo mundo consegue visualizar, o poder do Estado. Mas há uma relação íntima entre essas duas situações, só que são coisas diferentes. Diferentes porque o racismo, normalmente, ou em geral, ou quase sempre, só para não ser totalizante, ele é praticado contra as pessoas consideradas de raças diferentes, tomando aqui a ideia de raça no sentido social do termo. E a xenofobia pode ser praticada contra pessoas de, abre aspas, a mesma raça. Você pode olhar para os europeus ocidentais e entendê-los como quase todos como brancos, mas você pode ser francês e ter uma xenofobia contra croatas ou contra sérvios. E claro que xenofobia e racismo podem ser combinadas.
No caso brasileiro, é muito nítido isso, é só olhar como os imigrantes haitianos são tratados inúmeras vezes, que daí você tem uma interseccionalidade de racismo e xenofobia. A dificuldade de se tratar os conteúdos afro-brasileiros na educação brasileira, em todas as suas instâncias, é o que nos remete ao começo dessa conversa, é o racismo estrutural. O nosso sistema de ensino acha super importante, e é de fato, saber como que Carlos foi decapitado entre as revoluções que aconteceram na Inglaterra no século XVII. Mas acham completamente desnecessário saber como que 52% da população brasileira, 51% da população brasileira se configurou. Como que ela age, como que ela se comporta, como que ela veio parar aqui. As pessoas acham super importante, e é de fato, saber como que se organizava o feudalismo. É importante, claro que é importante. Portugal chegou aqui, então é importante. Apesar de que Portugal nunca foi feudal, mas é importante saber isso. Agora, as pessoas acham completamente desimportante saber quantos países existem na África. Aliás, as pessoas se recusam a saber que a África é um continente, que tem mais de 50 países, que alguns países africanos têm 8, 9, 10, 60 idiomas que são praticados em seus territórios. Então, essas questões são interessantes de ver como o racismo estrutural opera. Tipo, isso não é nem importante saber. A presença do ensino ou da discussão sobre isso já é interessante para combater o racismo estrutural por isso. Saber que essas sociedades existem, né? Que as sociedades existem há bastante tempo, se organizam de forma bastante diferente entre si, e que até mesmo a palavra africano é complicada de se usar, né? Porque africano só existe fora da África. Essa é uma coisa que eu acho bastante importante falar. E aí as pessoas têm dificuldade de visualizar isso. Então vamos dar um exemplo que todo mundo entende. Quando os italianos vieram para o Brasil, final do século XIX, começo do século XX, eles não eram italianos. Eles eram piemonteses, eles eram genoveses, eles eram toscanos, eles eram tudo, mas não eram italianos. Eles se tornaram italianos aqui, fora. Da mesma forma que boa parte dos alemães que vieram para o Brasil, também nessa época, não eram alemães. Eram bávaros, eram suevos, eram renanos. Eles não eram alemães. Os alemães foram construídos fora. Então, os africanos, em grande medida, existem fora da África. Na África, as pessoas são, como diz a Chimamanda, elas são nagôs, elas são iorubas, elas são pertencem a etnias de lá. Então, isso também é uma coisa que as pessoas fazem questão de se recusar a entender. E a presença desse ensino ajuda, no meu entendimento e na minha esperança, a quebrar com alguns estereótipos. Agora, vai acabar com o racismo? Acho que não. Acho que não, com sinceridade. Mas ajuda a quebrar alguns estereótipos. Porque o racismo faz parte de uma estrutura de poder que distribui privilégios. E aí, para acabar com o racismo, as pessoas têm que estar interessadas em abrir mão de privilégios. Mas a educação em história afro-brasileira contribui para desmistificar e desmontar estereótipos. E aí, numa visão muito otimista, talvez diminua o racismo. Mas acabar com o racismo, eu acredito que não. Não é uma visão muito otimista, eu sei, mas as coisas não são muito otimistas nos últimos tempos. A primeira coisa, assim, não existe uma receita como uma receita para aquele maravilhoso bolo de cenoura, mas existem algumas possibilidades que a experiência de vários docentes, de várias docentes, arrolados em vários trabalhos já publicados, mostram algum sucesso. A primeira situação é admitir que o racismo existe e pensar que mesmo uma plateia que não tenha alunos ou alunas negras precisa discutir o tema. Pensar que uma plateia que tem alunos negros e alunas negras também precisa discutir o tema. Uma plateia com alunos indígenas, asiáticos, precisa discutir o tema. Essa é a primeira coisa. Admitir ou compreender que o racismo é estrutural. Ele não é coisa de pessoas pouco educadas, ele não é coisa de pessoas ignorantes. Não, ele é algo que dá vantagens a um grupo de pessoas. Por isso ele é útil, por isso ele se mantém. Como diria, de novo, o nosso amigo Durkheim, existe uma função social no racismo, que é preservar determinadas posições para determinados grupos de pessoas. Desta forma, o trabalhar em sala de aula é contar essas coisas, né? Porque normalmente o grupo racializado é o grupo que é discriminado, mas o grupo que discrimina também pode ser racializado. E ele tem uma posição de privilégio.
na estrutura social. Então, como abordar o racismo em sala de aula? Discutindo justamente que ele existe, que ele oferece vantagens a determinados grupos, ele não é uma doença, uma coisa de gente ignorante, uma coisa de gente estúpida, não. Ele é uma coisa útil a grupos muito bem formados, de forma escolar ou de forma culta. Ele tem um sentido, eu acho que isso passa. Uma coisa daí talvez mais algo que verse sobre experiências de sala de aula, e aí você tem um público que é diverso, e você vai falar de racismo, você olhar, por exemplo, para o único ou para o grupo de alunas negros da sala, não vai te ajudar a desenvolver o tema. É da mesma forma, gente, que se tu vai falar de Segunda Guerra Mundial e começar a direcionar o teu olhar para os alunos de sobrenome alemão da turma. O que significa? Você está chamando esses alunos alemães de nazistas. Essa é a questão. Agora, as pessoas falam de escravidão, falam de racismo, olham automaticamente para os alunos negros e negras e acham normal. Falam de pobreza, falam de família desestruturada, atribuindo todos os estereótipos à população negra, como se fosse exclusividade da população negra. E não é. Mas o nosso racismo estrutural faz que na população negra seja o lugar disso. Para abordar o racismo em sala de aula, como disse no início, não existe uma receita, mas tem esses pressupostos que a gente pode adotar. E claro, não existe racismo recreativo, tá, gente? Não existe piada recreativa, não existe isso. Uma forma de problematizar isso em sala de aula é começar, sem lição de moral, sem moralismo, a começar acho que a palavra é essa, combater determinadas, abre aspas, brincadeiras, fecha aspas. Inibir isso, mostrar de onde isso vem, claro, dependendo da faixa etária, da série com qual se está trabalhando, né? Se é no fundamental fase 1 é uma coisa, se é no fundamental fase 2 é outra coisa, se é no ensino médio é outra coisa, se é no pré-vestibular é outra coisa, se é na universidade é outra coisa. Mas não existe esse tipo de brincadeira. Eu sempre gosto de lembrar de uma música do Rapa, acho que foi escrita pelo Yuka, pelo já falecido e saudoso Yuka, que diz: quem bate esquece, quem apanha não. A pessoa que sofre o ato racista nesse tipo de brincadeira pode ficar quieta, pode achar engraçado, pode até dar uma risadinha para não criar caso, mas isso cria traumas e não ajuda a enfrentar o problema. Da mesma forma, essa premissa vale para a xenofobia, para o aluno que não fala português direito, vale para a misoginia, vale para a homofobia, vale para várias, para o sexismo, vale para várias situações. Né? Admitir que essas coisas existem, que elas são operativas e que oferecem vantagens a determinados grupos. E se oferece vantagem a determinados grupos, oferece prejuízo a outros.